Próximo tópico, realização do ativo. Que isso? Nada mais é do que a gente sapecar a massa falida, ou seja, a gente pegar aquele acervo patrimonial e converter ele em dinheiro para no futuro fazer o pagamento dos créditos. E até por questão de lógica, então a gente já sabe que essa etapa de realização do ativo, que é uma das etapas da fase falimentar do processo, ela vem depois daquela outra etapa de apuração do ativo, em que eu disse para vocês que é feito o levantamento desses bens, né? Aqui, uma vez levantados, esses bens agora vão ser convertidos em dinheiro para futuro pagamento do passivo. Bom, essa etapa de realização do ativo, ela está disciplinada nos artigos 139 a 148 da legislação falimentar, e o artigo 140 traz para a gente o seguinte: a alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência. E aí vem 4 incisos, ou seja, esse artigo 140 fala de que maneira que vai se dar essa alienação dos bens que compõem a massa falida. E nos incisos a gente tem uma ordem de preferência. Então, num primeiro momento, o que você tem que tentar fazer é o que está previsto no inciso 1. Se não for possível alienar nessa forma do inciso 1, aí sim você vai tentar, então, o plano B seria o inciso 2, fazendo aquela forma ali, e assim sucessivamente até o inciso 4. É uma ordem de preferência, é uma ordem de prioridade do que você vai fazer, né? O inciso 1, ele traz que a prioridade é você tentar alienar a empresa com a venda de seus estabelecimentos em bloco. E aí existe uma discussão a respeito do uso do termo empresa aqui, porque a gente viu no início do curso que, tecnicamente falando, quando a gente fala em empresa, a gente deveria associar a atividade empresária, a atividade exercida. Só que a gente sabe que isso é uso técnico, né? Quando a gente fala no dia a dia, de forma corriqueira, empresa, geralmente a gente associa a um conjunto de estabelecimentos de uma determinada sociedade empresária, né? E é nesse sentido que a lei colocou. Então, não é no sentido técnico, tá bem? Inciso 1, alienação da empresa com a venda de seus estabelecimentos em bloco. Isso aí é a preferência, é a primeira, né? Então, você vai tentar vender os estabelecimentos dessa empresa e em bloco você vai classificá-los, vai dividi-los, separá-los em blocos distintos por alguma razão, de alguma afinidade que há entre determinados estabelecimentos, você irá agrupá-los no mesmo bloco e aí tentará fazer a alienação bloco a bloco, né? Se isso não for possível, não teve como, não foi viável vender blocos inteiros de estabelecimentos, você vai para o inciso 2, que é a alienação da empresa com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. Então, você não está vendendo em bloco mais, você está vendendo um a um em separado. Se isso também não for possível, aqui estava falando em alienação da empresa. Vejam bem o começo, no inciso 1 e 2. Já no inciso 3, você vai tentar alienação em bloco, mas não é da empresa, é dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor. Então, não são os estabelecimentos, mas não deu para vender esses estabelecimentos, não foi possível, não foi viável, e com isso, você vai começar a tentar vender os bens, separando mais uma vez o mesmo raciocínio, em bloco no primeiro momento. Agrupar ali, por alguma característica em comum de determinados bens, você coloca em um determinado bloco e tenta vender esses blocos. Se não for possível, por fim, você aliena os bens individualmente considerados. E quais são as modalidades ordinárias de alienação, né? Quais as modalidades em que são feitas aí essas alienações? Isso está no artigo 142, vocês estão vendo aí que teve uma mudança, eu trouxe a redação dos 2 artigos, né? Na Lei 11.101, as modalidades, e o juiz escolheria entre elas, né, seria ou um leilão, que ocorria por lances orais, ou propostas fechadas, eram valores, né, que se propunha ali para aquisição desses ou de estabelecimentos ou bens. E aí se falava em propostas fechadas porque era algo mais discreto, os interessados entregavam envelopes no cartório e um dia determinado o juiz abria com essas propostas, né? Ou pregão. Essas eram as modalidades previstas com a redação anterior da Lei de Equiparações e Falência. Com a nova redação, a gente sabe que, né, está tudo informatizado, tudo eletrônico. Esse leilão, que antes era por lances orais, agora é um leilão eletrônico, presencial ou híbrido, por isso aí eu entendi que ou as pessoas vão estar lá no determinado local em que o leilão eletrônico é realizado, presencialmente, né, ou híbrido, algumas pessoas talvez assistindo, tendo a sua imagem reproduzida ali, e outros presencialmente, né.
Uma outra possibilidade que a nova redação da lei trouxe: processo competitivo organizado, promovido por um agente especializado de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial. Então, aí envolveria um agente especializado, né, com reputação ilibada, que organizaria aí uma espécie de concurso mesmo, né, um processo competitivo para os interessados ali se manifestarem para adquirir esses bens alienados, né? E, por fim, qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos da Lei de Recuperações e Falência. Então, houve uma mudança significativa, né? Antes era ou leilão por lances orais, ou propostas fechadas, ou pregão, de acordo com a redação, a letra seca da lei. Agora aí, o leilão, né, se tornou um leilão eletrônico, o processo competitivo organizado e com o envolvimento de um agente especializado foi incluído, e também se abre a possibilidade de outras modalidades, desde que esteja em consonância com os ditames da lei. E como exemplos de modalidades alternativas que já existiam até na redação da Lei 11.101, a gente tem a decisão dos credores. Então, se houver uma Assembleia Geral na qual 2/3 dos credores presentes votem por uma modalidade alternativa para realizar o ativo para alienação dos bens, então isso vai ser possível. Esse quórum não se modificou, o artigo também não sofreu alteração, é o artigo 46 da lei, né? Então, se houver 2/3 dos créditos presentes em uma Assembleia Geral e se houver aprovação, né, por uma modalidade alternativa de alienação, isso será possível. O juiz também pode decidir por uma modalidade alternativa, né, até mesmo se os credores não tiverem aprovado, tá? Se não for aprovado na Assembleia Geral, por aqueles 2/3 lá, uma determinada modalidade, se o juiz entender que é útil, pertinente para o processo, ele pode decidir, sim, por adotá-la. E existe também uma possibilidade de ser constituída uma sociedade de credores. Já mencionei isso para vocês alguns módulos atrás, né? E é aquela situação bem interessante em que os credores, eles se reúnem, eles constituem uma sociedade, o capital social vai ser a massa falida, o valor dela integraliza o capital social dessa nova sociedade constituída pelos credores. Então, é aí mais uma modalidade de realização, modalidade alternativa, né, de realização do ativo, você entregar para esses credores a massa falida de forma que ela seja o capital social de uma sociedade que eles venham a constituir. Bom, pessoal, em relação à realização do ativo, eu queria só reforçar uma coisa. Formas são rígidas, precisam ser observadas. A ordem do artigo 140 precisa ser observada. Por quê? Porque se eu alieno conforme o inciso 1º, é melhor do que o inciso 2º e do que o inciso 3º e do que o 4º. Por quê? Porque na medida em que eu vendo os bens em bloco, eu vendo o estabelecimento, conjunto de bens organizado, eu vou vender e incluir nesse valor o aviamento, que é o potencial de lucratividade. Se a venda é feita de bens em separado ou isoladamente, eu não tenho esse sobrevalor. Daí a rigidez da necessidade da observância das formas de alienação. As modalidades, por sua vez, são flexíveis. Alexandre trouxe aqui o leilão eletrônico, a gente sabe que extraordinariamente os credores podem, por 2/3, indicar ou solicitar ao juiz qualquer outra modalidade não prevista. Nós temos, então, as modalidades ordinárias, as extraordinárias, as simplificadas e as sumárias, explicadas aí nos slides